A paz do Senhor, muito boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez estamos dando início aí ao programa Hora da Ação, adentrando aí ao seu lar com a palavra de Deus, né? Hoje juntamente com o nosso pastor Fábio William e nosso irmão Johnny, né? Como sempre aqui apresentando o programa conosco. Chamar a sua atenção para a mensagem de hoje que Deus tem ao seu coração. Hoje nós temos um tema, mais uma vez, o tema o amor de Deus. Eu acredito que antes do início do programa eu estava falando com o pastor, se nós falássemos todos os dias sobre esse tema, seria muito pouco ainda. Poderia passar a vida toda falando que não iríamos conseguir transmitir tudo aquilo que queremos falar acerca do amor de Deus. Para você ver quão imensurável é esse amor para a sua vida, né? Então nós sabemos hoje, no dia 2/3 de 2019, o que tem acontecido na sua vida, o que tem passado no seu dia a dia, né? Talvez você tenha passado por dificuldades, por aflições, por alegrias, satisfações. E ainda assim, tudo devemos agradecer a Deus, glorificar o teu santo nome, por nós termos essa oportunidade maravilhosa de falarmos e explanarmos do seu amor. Amém? Está aí conosco, irmão Johnny, seja bem-vindo, fala conosco. Boa tarde, a paz do Senhor a todos que vai nos acompanhar a partir de agora até às 15 horas. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Depois eu quero agradecer a vida dos pastores que estão aqui do meu lado. Agradecer o nosso querido pastor Fábio William. Pastor Fábio William, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu vi que o senhor está com vontade de fazer a obra de Deus. Deslocou lá de Lusiana para estar aqui conosco. Deus vai te recompensar grandemente. Abençoa tu e a sua família. Agradeço pela vida do nosso querido pastor Marcelo Azevedo, que sempre nos convida a estar participando com ele. Pastor Fábio William, pode... Amém. Eu queria já externar aqui a gratidão ao Senhor, né? Juntamente com o irmão Johnny, o pastor Marcelo, o Elton, né? Que está nos dando essa rica e grande oportunidade de estar aqui neste programa. Realmente não tem lugar que quando o Senhor toca em meu coração que eu não vá. A obra de Deus, ela é carente, né? Então nós sabemos que nós temos sim que fazer a obra e não podemos parar de forma alguma. Muito obrigado aí pelos ouvintes. Uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando. Quero mais uma vez agradecer aí pela audiência dos queridos e amados irmãos. Isso aí, participe conosco aí, mande sua mensagem, mande suas perguntas ao pastor. Fale que você está ouvindo, acompanhando a programação, né? Porque falar do amor de Deus, irmão, é algo maravilhoso. Você vê, o que não seria o amor de Deus, né? O amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que esse amor ele é derramado em nós através do Espírito Santo de Deus, né? É isso que nos impulsiona, né, pastor? Igual o senhor fala, vim de lá para cá, vim uma caminhada longe, irmão, né? Dependendo do ponto de vista, daqui para lá também é longe, né? Então de lá para cá também é longe, né? Então é assim, isso é o amor de Deus, o amor que nós temos de levar a palavra de Deus. Amor esse que faz a pessoa ir sim realmente em qualquer lugar, de ônibus, de avião, de carro, trem, a pé, cavalo. Eu já fui a cavalo, viu, irmão? Atravessei aí, corga aí a cavalo com a Bíblia dentro de um saquinho de plástico para levar a ceia a mais de 15 quilômetros para o irmão de fazenda. Um casal de irmãos, né? Eram 2 irmãos ali, e eu lembro, esse irmão, ele viajava, ele toda a ceia ele levava, e eu falei, irmão, eu quero te acompanhar um dia para ver como é que é. Aí, então vamos, fui até a fazenda dele, pegamos 2 cavalos, encilhamos os cavalos e saímos no meio do mato, né? Depois passamos por dentro de um córrego, de um rio, e eu, meu Deus do céu, água até no pescoço, e o cavalo só a cabeça de ouro, todo molhado, e eu pensando, gente, é o amor, irmão, amor que aquele irmão tinha a obra de Deus e a vida, né? Porque é isso aí, nós estamos aqui hoje, é o amor de Deus, né? Foi esse amor que nos trouxe até aqui. Esse amor que te mantém vivo, esse amor que te fez acordar hoje, é o amor que Deus tem pela tua vida. São as oportunidades que Deus te dá por amor, né, pastor? É verdade. Então, quando passamos por isso, quando temos essa experiência de vivenciarmos a cada dia o amor de Deus na nossa vida, é maravilhoso, irmão, maravilhoso mesmo. Pastor, fala aí para nós aí sobre o amor de Deus, você quer falar hoje o tema maravilhoso esse que o senhor escolheu aí. Pode ficar à vontade, pastor. Glória a Deus. O tema, na verdade, a Sagrada Escritura, ela se resume em amor, né? Então, nada melhor do que trazer um tema que fala exatamente deste grande amor de Deus para conosco, né? O tema, ele nos fala em João 3,16, desta amplitude do amor de Cristo, né? E em João 3,16, pastor Marcelo, diz as Sagradas Escrituras que ele nos amou de tal forma
que enviou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante quando nós falamos que, quando inicia-se o texto, Deus amou. É difícil imaginarmos ou colocarmos em palavras esse amor. Quando se requer de Deus, então, nem se fala. Ele amou, né? Ele nos amou de tal forma. Então, o que acontece? Quando Deus ama, não há barreiras, não há limite, não há muralhas, não há distância, nem profundidade. Por isso que o apóstolo Paulo, trazendo ali a luz da Bíblia, ele fala exatamente todas as coisas mais grandiosas e mais difíceis desse mundo. E ele fala: o que nos separará deste amor? Será tribulação? Nudez? Quer dizer, será que as suas adversidades do seu dia a dia, do seu cotidiano, é que vai trazer em você esta separação entre você e o seu Criador? Deus é todo poderoso. E é interessante que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele fala para que nós venhamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Antes a si mesmo esvaziou-se, se humilhou-se, trouxe-se em forma de homem, em carne e pele, para que ele viesse a conhecer as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, pastor. Então é um amor que é imensurável, é indiscutível falar sobre o amor de Cristo. Ele abrange a todas as etnias, a todos os povos, a todas as crenças, a todas as raças. É um amor que não tem como, é imensurável falar deste amor de Cristo Jesus. E ele nos atinge de uma maneira tal que o apóstolo Paulo fala que este amor, ele nos constrange, pastor. É verdade. Verdade, é tanto que quando nós falamos, né, assim, por mais que nós falamos que amamos a Deus, né, em 1 João, se não me engano, diz que ele nos amou primeiro. Verdade, ele nos amou primeiro. Já nos constrange aí, né? Mas, poxa, espera aí, tanto que eu amo, mas espera aí, ele me amou primeiro. Né? Pode... Então, o que acontece? Se o Senhor, ele teve este amor, mas é interessante quando nós começamos a fazer algumas indagações, quando que se iniciou esse amor, né, pastor? É uma pergunta que fica aí, quero deixar aí com os meus queridos ouvintes aí na participação. Quando será que foi esse amor? Ele se iniciou quando? Mas eu já vou antecipar para os queridos e amados ouvintes que este amor foi antes da fundação do mundo. Ele já o conheceu. É interessante quando nós, que somos pais, quando nós vemos os nossos filhos ali crescendo, em graça e na misericórdia de Deus, andando, dando seus primeiros passos, dizendo papai, papai, nos traz uma felicidade muito grande e mútua. Mas é interessante que quando nós aplicamos a glória e essa imensidão do amor de Deus, a palavra de Deus fala que Ele nos formou e Ele nos conheceu ainda estando no ventre, pastor Marcelo, da nossa mãe. Então este amor do qual o Senhor ele nos está tratando conosco é algo sobrenatural, é uma coisa visível, mística, do qual nós não entendemos, mas Ele está vendo a sua formação, Ele está vendo você sendo formado no ventre, Ele está acompanhando cada célula, tudo Ele está acompanhando, a cada passo por passo. Você não é um acidente. Quer dizer que você não caiu aqui neste mundo de paraquedas. Você não veio a solo de qualquer maneira. Você foi colocado neste mundo com um único propósito. O propósito de participar deste grande amor que se deu na cruz do Calvário. Né, irmão Johnny? Você concorda comigo, amado, né? sobre esta visão do qual nós estamos tratando aqui, que Deus, Ele é tão longânimo. Não há palavras para descrever este Deus sobre o seu amor. O que você me diz aí sobre este amor imensurável de Deus? O amor de Deus é um amor incondicional, né? Independente, Ele não olha para nossas falhas, Ele não olha para os nossos defeitos. Ele nos ama, simplesmente nos ama, né? Um amor assim que não tem explicação, né? E muitas vezes eu vejo assim, a gente fala que ama a Deus,
mas tem vezes que a gente é tão ingrato com ele, né? Tem vezes que a nossa adoração a ele, a gente quer condicionar o nosso humor. A gente vai para a igreja, se a gente está feliz, a gente adora ele de uma forma. Se a gente está meio triste, a gente não quer adorar ele. Então a gente tem vezes que tem que analisar, sei lá, a gente rever esse amor que a gente fala que a gente sente por Deus, por Cristo, né? Que ele nos ama incondicionalmente. Então acho que da mesma forma a gente tem que fazer para ele, né? Não condicionar nosso amor, a nossa adoração por ele, pelo que ele vem nos dar. Se ele dá alguma coisa para nós, se ele não dá, ele vai continuar sendo Deus. A gente tem que amar ele independente das coisas. É isso que eu vejo. É verdade, irmão. Quando se fala, né, irmão, acerca desse amor, é igual a gente fala assim, que é igual você falar, amor de tal maneira. Que maneira é essa? Tal maneira, né, irmão? Indiscutível. Não tem. É uma forma que ele entregou seu próprio filho, né? Por amor a nós. E o amor antes da fundação do tempo. Porque olha, preste bem atenção aqui, gente. Vamos parar para pensar. Se Deus quisesse hoje acabar com isso aqui, fazer uma nova criação para ele, acabou. Um povo justo, um povo santo, ele faria. Mas a essência de Deus, o caráter de Deus é imutável. E o amor dele o faz dessa forma. Esse é o amor de Deus. Da tal maneira. De tal maneira que é algo inexplicável, né? Na verdade, né, pastor? E o que me chama a atenção quando o texto em si, ele aplica-se a essa tal maneira, como o senhor mesmo falou, que é imensurável, não tem como ser nem sequer falado. Nós vemos que há uma amplitude quando também ele fala sobre o mundo. Então o que acontece? Esse mundo do qual ele está falando, que veio para poder morrer em nosso lugar, né? Ele está dizendo o quê? Este mundo, na verdade, não é um mundo que as pessoas acham esse exterior, este mundo amplo. Mas, na verdade, ele está querendo dizer para nós da seguinte coisa. Ele quer dizer para mim e para você o seguinte: ei, o mundo, eu vim para o mundo são pessoas. O mundo são as pessoas do qual eu vou morrer por vocês, ainda vocês sendo maus. Por isso que em Romanos, capítulo 12, ele, a partir do versículo 1, ele vem descrevendo, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pelo vosso sentimento que há em Cristo Jesus. É interessante as pessoas acharem que este amor de Deus, ele é somente um amor de sentimento. Muito pelo contrário. Tem o amor de sentimento, pastor Marcelo, mas vem aquele amor racional. No intelecto de Deus há uma interação de ação neste amor. Então, a partir do momento que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele estava dizendo o seguinte: eu estou indo para simplesmente trocar de lugar com você. Eu estou indo para morrer em seu lugar. Então, quando nós falamos deste amor, deste universo infinito, nós sabemos que há outros amores, ágape, filéus, né, strong, mas nós não estamos falando de amores superficiais, do qual paternos e vai e aí os amores e são muitos amores, mas o amor do qual nós estamos aqui tentando trazer aos queridos ouvintes aí falar um pouco deste amor que é capaz de vencer tudo e todos e qualquer coisa que se opõe. É um amor transcendente. Esse é o amor ágape, né? O amor ágape do qual nós estamos falando, né? É o ágape, ou seja, não há troca. Só Deus tem. Só Ele. Né, pastor Marcelo? Esse amor ágape, só Deus. Só Deus tem. Eu já vi pessoas falarem, eu tenho amor ágape com vocês. Não, amor ágape, só Deus tem pela humanidade. É verdade. O resto, o senhor citou, pastor, amor eros, strong, amor materno, paterno, filhos. Então, né? Mas é maravilhoso termos alguém que nos ama nessa plenitude, né? Olá, pastor Marcelo. Lá em Isaías 53, 3, parte B, a Bíblia categoricamente ele nos afirma que
Ele foi transpassado. Ele fala assim, tem uma parte que ele fala assim, visto fosse precioso nos olhos, eu te amei. Exatamente. Então o que acontece? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras fomos sarados. É interessante que neste meio do qual nós estamos inseridos, nós os cristãos, nós vemos muitas pessoas dizendo assim, eu já fui crente. Eu já servi a Deus. Ou as pessoas têm um chavão dizendo assim, olha, eu já fui muito usado. A palavra de Deus diz que aquele que o conheceu, que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Então aqui nós trazemos às claras que há uma libertação qual está sendo falado e pregado, que se o Filho do Homem te libertar, jamais você vai voltar de novo para o lamaçal de pecados. Eu sempre bato nessa tecla, as pessoas não entendem. Quer dizer, a palavra diz, é categórico em afirmar, e você nunca o conheceu, e você nunca andou com ele, porque você nunca experienciou tais dádivas quanto essa, pastor Marcelo. Que se você for liberto, acabou. Se a palavra te libertar, né? Há uma palavra libertadora. Este amor que Cristo ele nos condiciona é algo tão grande e algo tão belo que é capaz de arrebentar as cadeias do inferno. Lá quando nós falamos ali sobre as flechas inflamadas do nosso adversário, do maligno, quer dizer o quê? Que são poderes de raciocínios. Quando essas flechas naquele tempo elas eram lançadas, como eu falei ali na igreja, eles usavam um escudo para a sua própria proteção, mas eles colocavam em suas flechas um pano envolto dessas flechas, colocavam algo inflamado e lançavam. Quando eles lançavam, os seus escudeiros viam as flechas aproximando e levantavam os seus escudos, para que de maneira tal pudessem ser protegidos ali daquele ataque. Só que ao abater no escudo e ao penetrar no escudo, ele era inflamado. Na próxima vez que houvesse uma remessa saindo de lá, em contrapartida daqueles, eles já estavam com os seus escudos no chão. Então quer dizer o seguinte, exatamente, o servo de Deus que não tem a Deus e não serve a Deus na sinceridade, ele não vai ter palavra, ele não vai ter oração. Como é que você vai defender-se de algo que em Apocalipse ele nos narra a seguinte narrativa em Apocalipse? Ele fala da antiga serpente. Quer dizer, olha só quanto tempo tem que o nosso adversário, ele nos conhece, ele está ao nosso derredor. É ali quando a palavra de Deus fala que ele está à procura de alguém que possa tragar, é literal. Ele vai te engolir se você abrir brecha, pastor Marcelo. É verdade. E se este amor de Deus, do qual ele morreu por você, se doou, se entregou, antes ele avisa você, esvazie-se de si mesmo, porque este amor de Deus não vai penetrar alguém que está cheio, pastor Marcelo. Alguém que está cheio não precisa mais ter algo mais a ser preenchido. O apóstolo Paulo, no início da sua fé, ele dizia a seguinte questão. Ele falava, olha, o que eu quero fazer certo, eu não faço. Mas o errado, eu já me pego fazendo, pastor Marcelo. Então ele estava num processo de aperfeiçoamento, do qual lá na frente, ele já diz a seguinte questão. Ele fala assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Está entendendo, pastor Marcelo? Como é que é gradativo. Essa libertação. Cristo agora vive em mim. Acabou. Entendeu, pastor Marcelo? Então é gradativo. As pessoas têm o seguinte chavão. Eles acham que servir a Deus, na verdade, no nosso meio, no meio gospel, igual muitas denominações tentam chamar as pessoas ou atraí-las através da prosperidade financeira. Isso é simplesmente você cortar ali ao meio o poder de Deus, porque o poder de Deus não está no carro que você possui, não está no bem que você tem, ele não está na sua classe social, ele não está em nada dessas coisas. O poder de Deus está simplesmente na remissão do pecado do homem, e simplesmente de quando você recebe como Senhor e Salvador de sua vida, ele entra na sua mente e há uma mudança.
Por isso que a Bíblia fala, ela nos descreve que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas das quais nós fazíamos, nós não praticamos mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu matava, eu não mato mais. Se eu estava em pecado, eu vou procurar sair desta forma. Mas este processo não significa que ele vai ser de um dia para o outro, pastor. Há pessoas dizendo aí, super crentes, eu sou apóstolo, eu sou isso. Não, é incrível ver como saem as heresias. Eu já estou cansado de falar isso aqui. Eu acho que eu vou deixar só o programa para você. A coisa que eu sempre tenho pregado, falado dos nossos ouvintes é sobre isso aí. Né? As pessoas se colocarem mais alto que Deus, se colocarem na posição de super-homens de Deus. Não tem mais os servos, né? E aí, é o amor, o servo. Aí a palavra de Deus, se nós não somos servos, nós somos servos e conservos de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fala que o seu amor nos constrange. Quer dizer que o amor é tão grande, tão infinito, que quando você se depara com este Deus, com este amor, as suas lutas diárias, elas se tornam nada. Até o conhecimento do apóstolo, quando ele menciona que todas as coisas das quais ele estudou a vida inteira, retendo conhecimento, na retidão ali de todos os seus livros, da ciência, do saber, ele simplesmente diz assim: olha, todas estas coisas para mim, eu as considero como esterco. Eu as considero efêmeras. Ou seja, ele dizia, agora eu largo as coisas passageiras e me inicio. Eu estou simplesmente iniciando um novo processo. Um processo do qual é contínuo, gradativo e eterno. E o tempo que Paulo levou, né? É muito tempo, pastor. 3 anos, faz 13. É muito tempo, pastor. Paulo levou muitos anos, né, para começar. Levou a vida dele toda. Já pensou assim nesse programa, pastor Marcelo, em irmão Johnny? Já Sim. pensou assim nesse programa, Vaso? Eu virasse assim para o irmão, assim que o irmão aceitou Jesus, eu viro para o irmão e falo assim: olha, irmão, a partir de agora, eu quero dizer para o querido que esta mensagem de cruz, do qual eu estou passando para você, estas coisas do qual tem sido pregada, essa prosperidade, isso e aquilo, elas são apenas uma consequência da caminhada que você vai fazer. Mas eu estou te avisando que este amor do qual Jesus sofreu na cruz do Calvário, você aqui vai padecer junto com ele. E aí, qual será que seria a sua posição, sendo novo convertido, vendo que aquelas ideias, aqueles raciocínios lançados na mídia, que Deus, ele prospera, que ele faz isso, que ele faz todas essas coisas. Mas a Bíblia nos menciona que todas essas coisas são apenas um acréscimo, e estas coisas não são o amor verdadeiro de Deus. O amor verdadeiro de Deus implica quando os discípulos chegam até ele, e ele chega para ele e fala assim: mestre, mestre, rabi, rabi, olha, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele pega, pastor Marcelo, é interessante ele dizer que ele fala para ele assim: olha, não vos maravilheis com isso não. Vos maravilheis por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Quer dizer, o que você faz é milagre. Esquece isso. Esquece isso, não faça isso. Faça isso só para a glória de Deus. Não faça para aparecimento próprio. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que faz com a mão direita e a esquerda não pode saber, nem a esquerda sabe o que a mão direita faz. Não para a vanglória de homens, mas para a vanglória de Deus. Por isso que quando ele fala, quando você for até mesmo orar ao Pai, ore em secreto. Tem pessoas querendo lançar na mídia, tem pessoas querendo trazer um chavão para si mesmo, como o senhor mesmo falou aqui, os santões, né? Santarrões, né? E nós sabemos que, na verdade, essa luta, ela é diária, ela é sofrida. A cada dia, eu posso dizer que nós matamos um leão, um urso e um gigante. Quando nós não matamos os 3 de uma vez só, né, irmão? Irmão? Ei, pastor Fábio William. A gente vê lá em Mateus 6,36, né, pastor? Diz lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Daí ele continua: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Daí mais embaixo ele continua: o que há de beber, o que há de vestir, o que há de comer. Ele estava falando, como ele fala isso aí, igual a gente sabe, ele estava pregando sobre o que comer, o que vestir, o que comer, beber, andar, viver.
Então, podemos dizer sobre uma prosperidade física. Sim. Aí depois ele fala, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Acerca disso aí. E eu acho que o cristianismo, aquele cristianismo cristocêntrico, acho que deu uma perdida, né? Hoje em dia a gente vê muito pregar sempre por prosperidade, né? Eu acho que tem vezes muitas igrejas apresentam um Senhor que é mais o nosso servo que o nosso Senhor, né? Ele tem que fazer, ele tem que nos dar. Na verdade, hoje até nós, da igreja, não estamos mais aptos a isso. Se você vê um irmão pregando sobre... Você vai nas igrejas que pregam só a palavra mesmo, libertação, cura, e o pessoal não gosta. Fala a verdade. Mete o dedo na cara e fala que está em pecado, isso é errado, converte, aceita Jesus Cristo. A igreja está vazia. Está vazia. Mas se você falar que a igreja está dando carro, glória a Deus, aleluia. Aquela igreja ali, todo mundo que entra lá na casa, vai encher de gente. O que me traz assim as claras no texto sagrado, como eu citei aqui em João 3,16, é que nós, pastor Marcelo e irmão Johnny, nós trazemos a seguinte coisa: Deus é imensurável, longânimo, é o alfa, o ômega, é o início e o fim de todas as coisas, nós sabemos disso. Mas é uma coisa do qual nós temos que fazer uma concordância, se é que os irmãos compreendem do qual eu vou estar falando aqui, se os irmãos concordam. Quando nós nos arremetemos diante de Deus, nós nos arremetemos porque Ele é Deus, e nós sabemos que Ele vai nos abençoar. Nós sabemos que Ele, pela sua misericórdia e sua justiça, Ele vai nos abençoar. E acontece o seguinte: quando Deus olha para nós, sabe, pastor Marcelo, é interessante quando eu trouxe essa mensagem sobre o amor de Deus, e ela fala exatamente sobre este amor ágape, o amor incondicional, o amor incontestável, eterno, um amor que transcende todas as coisas. Ela quebra o racional, ela quebra o psíquico, ela transcende. Então o que acontece? Quando nós falamos deste amor aqui, ele olha para nós, e a observação que eu quero colocar aqui é a seguinte: nós não temos adjetivos nem qualificações nenhuma para receber tal amor. Este amor é nos dado, a palavra de Deus nos diz que nós não temos nada para oferecer a este Deus, este tão grande amor. Muito pelo contrário, o texto sagrado nos diz que nós somos, aqui lá em Colossenses, diz da seguinte forma, em Colossenses 1:21, diz o contrário, ele diz que nós somos inimigos de Deus. E a partir daquele momento, quando a nossa mente ela é desancorada, quando a nossa mente ela recebe a palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. Então, a partir do momento que Deus começa a entrar na sua mente e começamos a passar pelo processo longo, dolorido do amor e da cruz de Deus, nós vamos sairmos de ser inimigos de Deus para sermos servos e filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus, pastor Marcelo. Não tem como descrever a grandeza de sermos filhos de Deus. Saímos do quadro da ira vindoura de Cristo. Mas é interessante que quando a Bíblia fala que no Getsêmani, naquela prensa, né, ele estava... Olha como nós nos comportamos vendo o comportamento dos seus, Pedro, João, os mais próximos. Ele chega, pastor Marcelo, e chama Pedro, João, vem comigo, vamos orar. E ali se dá que a palavra de Deus diz que aos seus olhos eram pesados e eles voltavam a dormir. Na segunda vez de novo, olha, Pedro, João, orem comigo, fiquem comigo, está chegando a hora, esta é a grande hora que vocês... Orem comigo, fiquem comigo. Ali, na verdade, ele está passando o quadro do qual nós somos fracos. E na hora que era para estarmos ali, junto com o Pai, eles não estavam. Tanto é que, pouco depois, ele vem chegando ali, Judas, com toda aquela corja, e ele diz: agora não adianta mais, agora é chegada a hora. É interessante também que quando nós nos arremetemos num texto que diz, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz que
eu sou. Uns dizem que é Moisés, outros dizem que é esse profeta, outros dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Aí Pedro vira para o mestre e a palavra de Deus diz que ele muito se agrada. E ele fala, tu és o Filho de Deus. Ele bate os olhos em Pedro e com muita autoridade ele diz, não foi vós, foi quem, pastor Marcelo? O Espírito, né? Foi Deus que revelou. Deus que revelou a ele, mas olha a fraqueza humana, pastor. Marcelo, olha só. Nem terminou. Né? Nem terminou, pastor Marcelo. De falar. E o que aconteceu, pastor? Conta, né? Não, mas isso não é de acontecer com o senhor, não. Para trás de mim, sabe? É a fraqueza humana, a né? fraqueza humana, a fragilidade, é aquilo do qual nós não temos condições de receber tal grande amor. A palavra de Deus diz que quando ele vem com este amor, ele queria apaziguar a ira vindoura. E a Bíblia diz que até a última gota, o Senhor Jesus, ele derramou. É nós vemos, né? Quando João escreve, as pessoas intitulam como discípulo do amor, né? Mas amor. João escreve, porque João fala muito. Ele intitula Cristo como amor, né? Mas João não está falando dele, João está falando do próprio Cristo. Porque esse João que é intitulado como amor foi aquele mesmo que falou assim, Senhor, permita aqui que a gente ore e caia fogo na cabeça desse povo aqui que não quer te receber. Mas espera aí, esse não é o discípulo do amor? Para o senhor ver a diferença que as pessoas têm uma visão, às vezes, do amor de Deus, é algo como eu sinto, o senhor sente, o irmão Johnny sente. Não é. Não tem nada a ver. É algo sublime, é algo maravilhoso. Porque, por exemplo, pastor, é fácil, a própria palavra de Deus diz que é fácil nós amarmos as pessoas que nos causam bem. Mas os nossos inimigos? Amar quem nos ama é fácil. Essa que é a diferença do qual Jesus, o plano vicário de Cristo na cruz, ele nos traz exatamente essa ideia. Quando ele está ali, ele olha para. Ele podia simplesmente amaldiçoar todos, ou ele simplesmente podia descer da cruz, ou qualquer outra coisa parecida. Ou nem ter subido. Né? Ou nem ter subido, na verdade, né? Ele podia tudo. Né, irmão Johnny? Não precisava, né? Tudo, né? Tudo. Pastor, lá em Romanos 5:8, eu gosto muito desse versículo. Paulo nos diz assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, Eita glória, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Agora até eu lembrei aqui, porque o pastor Marcelo ele tem 12 filhos, pastor. Será que ele teria coragem de dar um pelo irmão Johnny, pelo pastor Fábio? Eu não teria coragem de dar o Davi, não, pastor. É a gente vê, né? Deus deu o único que ele tinha por nós. Essa é a visão que assim, os ouvintes eles têm que trazer. Que o amor de Cristo dado por nós é algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a falar, a professar, a dizer, a sentir. Por exemplo, nós entendemos que os 5 sentidos do homem, né, visão, audição, olfato, tato, paladar, nós somos muito ligados a esse sentido, né? Caim, quando viu ali que Deus não se agradou da sua oferta, trouxe a ele uma ira muito grande, descaiu o semblante. Ele já começou a maquinar ali em sua mente, matar Abel, né? Então o que acontece? Através da sua visão, ele viu que Deus não se agradou, começou a trazer-lhe a ira. Diz a palavra de Deus que Deus, conhecendo o nosso arquétipo, Deus nos conhece, Ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo, ele sendo o nosso arquétipo, ele chega para Caim, pastor, e diz bem assim, olha Caim, estou vendo que você está irado. Já caiu o seu semblante. O seu semblante está descaído. Ou seja, está faltando só uma coisinha para você fazer o que não deve. Mas cabe a você dominá-lo, esse sentimento do qual você está sentindo. Ou seja, o amor que ele tinha pelo seu irmão não foi o suficiente para ele vencer a barreira, o obstáculo de uma rejeição sacrificial de Deus, do qual que Abel entrega para Deus. Então ele, olhando aquela oferta e viu que Deus não se agradou da dele, trouxe a ele inveja, e da inveja a morte.
Entendeu, irmão Johnny? O tanto que é diferente, é diferente o amor humano, é diferente as coisas das quais nós sentimos, é totalmente diferente desse plano vicário de Deus. Eu vejo também assim, a questão de Abraão, quando Deus pede o filho dele, né? E ele ia fazer o que Deus estava pedindo, né? Exato. Mas aí vamos levar para o outro lado também, né? É só para levantar uma... Ele ia fazer porque ele sabia que ele estava pedindo. Deixa eu pedir para ver se ele ia fazer. Ele sabia que Deus, na verdade, Deus, ele não era como os deuses, né, daquela época, né? Ele não era um Deus que gostava de sangue humano, ele não era um Deus que exigia dos seus adoradores esse tipo de sacrifício. Mas quando que na verdade ele sabia o quê? Que mesmo se ele matasse Isaac, Deus trazia de volta. Deus trazia de volta. Por isso me falando. Então Deixa eu que você ia fazer não isso tem aí, como. não. Agora, e é igual como o pastor Marcelo falou. Não tem como. Agora, se fosse de outra forma, ele não teria feito. Agora é interessante que também houve muita fé da parte dele. Porque agora, olha só, é interessante que quando o pastor Marcelo ele vai para esse amor, nós denotamos que ele deixa Sara. Ele sabia que o barulho ia ser grande. Ele sabia. Mas só ele, só filho os não. dois. É meu único filho e esse é meu. Então, assim, nós também já denotamos aí o amor dela para com ele. Né? Agora, uma coisa me chama a atenção nas Sagradas Escrituras. Quando Jó, algo aqui que me chama muita atenção nas Sagradas Escrituras. Quando Jó, a sua mulher, ela replica a ele, olha, amaldiçoa este Deus e morre. Ele já havia passado por todos os processos, ainda que antes que chegasse um mensageiro, já chegava outro. E aí ele olha para ela e disse algo muito interessante. Esse aqui é um amor diferente do qual eu, o senhor, Johnny, talvez sentimos por Deus. Porque é muito forte. É algo tremendo. Imagine 10 filhos. Eu quero que você, meu querido ouvinte, comece a imaginar agora, comece a colocar o que eu vou falar aqui agora na sua mente. Eu quero que você desenhe um quadro espiritualmente pela fé. Imagine você agora com 10 filhos enfileirados em caixões, um do lado do outro. Um do lado do outro. A sua vida financeira sem nada. E imagine você, o seu esposo leproso, com pedaços de ferida saindo da sua pele, a tal ponto de ser arrancado por pedaços de caco, telhas, na verdade, que o texto sagrado quer mencionar. Ela diz para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quer dizer, o amor, não é que ela não tinha o amor para com Deus. Quer dizer que o amor dela para com Deus, ainda assim não seria algo que conseguiria transcender a sua mente, o seu coração e chegar e atingir a magnitude de Deus. Mas Jó se arremete àquela situação, ele diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele disse, louca mulher, tu aceitastes o dom de Deus com prazer, mas o mal não queres aceitar? É oferecido a Jó ali a primeira eutanásia. É naquele texto. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Arranca a tua vida, acaba com isso. Não tem mais nada para ser feito. E é bom você, meu ouvinte que está me ouvindo aí, entender que para Deus não existe causa, circunstância que Deus não possa mudar o quadro, né, pastor Marcelo? Verdade. E o que ele fala, pastor Marcelo, para aquela mulher? O que ele diz? Quando ela diz para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que ele diz para ela, pastor Marcelo? Mas interessante, ele disse que aceitar, tem que aceitar, né? Que aceitou todos os benefícios, né? Agora a vida que ele está levando, ele não iria aceitar por quê? Né? Que ele veio nu, ele ia voltar da forma que ele veio, né? Sem nada. Né? Então, isso é interessante falar, porque eu já comentei também acerca desse texto aqui. As pessoas levam muito a olhar ao contrário da mulher de Jó, mas não. A mulher de Jó estava vendo o marido sofrer. Certeza. A sua filha acabou-se. A família dela era a família dela, né? Acabou. E ela era o vaso mais fraco, porque ela nem contava na genealogia, contava a mulher, né? Ela contava só os homens. Uhum. E ali acabou-se toda a sua família. E a sua história também estava acabando com o seu marido, né? Então é interessante a gente ter essa observação acerca da diferenciação do amor, né?
Aí, ela, por amar a sua família, amar o seu esposo, ela dizia... Por isso que o apóstolo Paulo, o pastor Marcelo, ele fala que nós temos que amar os mais fracos. É interessante as pessoas acharem que todo mundo, dentro do meio gospel, é interessante as pessoas acharem que todo mundo está no mesmo nível, que todo mundo tem a mesma visão, que todo mundo tem a mesma qualificação diante de Deus, tem o mesmo chamado diante de Deus. A própria Bíblia nos fala que todos nós temos áreas das quais o Senhor trabalha na individualidade, mas você vence no coletivo. Então, quando Deus ele fala que você pode ser mestre, você pode ser cantor na casa do Senhor, você pode ser aquele que cuida dos banheiros, não importa o que você faça lá. A Bíblia nos arremete da seguinte forma, ela fala, olha, não interessa o que você fala, interessa que o meu Espírito está dentro de vós. Em todos, sem distinção, sem acepção de pessoas e sem distinção de pessoas. Deus não exclui ninguém do seu plano. Então, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, ela vai nos trazendo coisas grandes e profundas. Mas existem pessoas que querem... Uma vez eu vi um pastor fazendo algo que aquilo ali me chocou, me trouxe muita dor. Ele virou para um rapaz, um usuário de droga, e ele virou para aquele homem e sem nenhum pingo, nenhuma compaixão, disse, você vai para o inferno, rapaz. Aí a pergunta do qual o pastor Marcelo muito tem atingido meu coração, do qual a minha filha Sara, desculpa, a minha filha Sara, ela traz uma explanação sobre isso. Ela tem uma mentalidade muito boa, tem 14 anos apenas, mas ela traz uma reflexão muito boa e clara da palavra de Deus. Ela falou assim, papai, pode Jesus amar desta forma que eles falam? Pode Jesus excluir pessoas? Pode Jesus selecionar pessoas? Pode este amor ser só para essas pessoas? Não, eu falo, não, minha filha. A palavra de Deus diz que ele veio para o judeu, para o grego, para o branco, para o negro. Ele veio para todos os povos, todas as raças, todas as etnias, todos os lugares, todas as crenças. Este é o amor vindouro de Deus. Então, quando nós nos arremetemos e falando para a pessoa, olha, você vai para o inferno, você cai numa gravidade. Você cai em Mateus, que a Bíblia fala que aquele que julga, ele também já está sendo julgado. Que da mesma forma que você julgou, você será julgado também. A mesma balança. É a mesma balança, pastor Marcelo. Então nós entendemos o quê? Que este mesmo julgamento, ela mais à frente, ela vai dizer, olha, não faça tal coisa, porque aquele que tal coisa faz, ele é juiz. Então, a minha filha, ainda tendo 14 anos, eu procuro ensinar a palavra de Deus a ela, porque a palavra diz, ensina o caminho que teu filho deve andar e nunca mais se desviará dele. Também tenho a Larissa também, da qual eu também explico algumas vertentes da Bíblia, mas quer saber é que você não pode, de maneira nenhuma, você misturar. Hoje há uma coisa misturada, o amor de Deus e a vontade do homem. É assim, a questão... eu vi... Acho que foi no Facebook uma pergunta dizendo assim, quem não é batizado pode tomar ceia? Eu fiquei pensando, isso aí não é uma coisa... Jesus não botou lá que é claro que a ceia, o batismo é uma confirmação, né? Daquela aceitação a Cristo. Mas não que ela te faça diferença de uma outra pessoa. Primeiro que eu sempre falo para as pessoas, eu falo, fulano vai para o inferno, você é dono do céu? É muito você bom. Que é o dono de lá? É muito bom. Então eu não sou capaz de dizer quem vai para o inferno e quem está não. Esses dias, uma mensagem do colega, eu estava vendo ele falar que pessoas estavam descendo direto para o inferno. Aí eu fiquei pensando, pô, o inferno não é um lugar inabitável. Se já está lá no inferno, é o porteiro do céu. Deve ser. Eu não entendo esse tipo de coisa. São coisas que a palavra não diz. Não. Né? É igual falou assim, quando nós começamos a colocar na palavra aquilo que nós queremos, nós estamos limitando o amor de Deus. Verdade. Estamos limitando o amor. Falar assim, vamos fazer o seguinte, o irmão hoje está de prova, o irmão não faz parte do ministério. Não fazer parte do seu ministério é uma coisa, não fazer parte do reino de Deus é outra. As pessoas já dizem logo isso, está expulso. Está expulso da igreja e vai direto para o inferno. Não, às vezes vai chegar no céu primeiro que eu.
estão lá dentro da igreja. Até mesmo porque, pastor Marcelo, há um texto na Bíblia que é exatamente essa cena, é o que fala deste grande amor. Estavam dois homens do lado de Deus. Um tinha mente maligna mesmo. Ele já estava condenado, não porque o Senhor estava o condenando, mas ele próprio a si mesmo se condenava. Porque ele estava diante do mestre e não reconhecia que ele era o mestre, que ele era o rabi, que ele era o dono da vida, que ele era o dono da morte. Ele olha para Jesus e debocha. Mas em contrapartida nós vamos ver outro que se arrepende, e ainda mais ele fala para ele assim: será que você não conhece? Será que você não consegue enxergá-lo? Quem está aí do seu lado? Olha quem está do seu lado. Se você bem sabe quem está do seu lado, você o adora, você glorifica. Então é interessante quando esta cena ela acontece ali mesmo na cruz. Jesus olhando para aqueles dois homens, ele olha apenas para aquele do qual estava ali reconhecendo e o amando. E Jesus amando muito mais a ele, também morrendo por ele naquele sacrifício vicário. E ele disse: ainda hoje, pastor, ele diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós arremetemos dentro da teologia, nós sabemos que existe um lugar no paraíso, do qual quando assim fecha os olhos nós estaremos. E é interessante que o Hades, existe um pré-julgamento, quer dizer, não tem ninguém, como o senhor mesmo falou, não tem ninguém habitando no inferno. Teremos que passar pelo grande tribunal do Senhor, para que possamos ali, quem está em glória, seja glorificado, e quem também está em glória com o diabo, tenha um corpo transformado e lançado ao inferno, um corpo incorruptível, um corpo que não vai morrer, e vai sentir todas as dores, e vai pagar pelas suas faltas diante de Deus. Por quê? Porque não reconheceu este amor do qual nós estamos hoje trazendo aqui para o meu querido ouvinte. Este grande amor é a consequência. Você não reconhecendo esse amor, aí sim é a grande consequência de você ser lançado ao inferno. Isso não dá direito a nenhum pastor, nem o presbítero, nem diácono, nem obreiro e nem a ninguém falar para a pessoa: você está no inferno. Até mesmo porque, se você analisar as Sagradas Escrituras, pastor, tem um texto que diz: os afeminados, os beberrões, os fornicadores, os contendeiros, os homicidas, todos estes não herdarão o reino dos céus. Mas ele tem autoridade para exercer tal palavra. Então lá já tem a qualificação das pessoas que já vão descer ao inferno, pastor Marcelo. Então não precisa de nós fazermos o papel do diabo. O papel do diabo é roubar, matar e destruir. Ele é acusador. Quando nós fazemos assim, nós estamos limitando a mão do Senhor através de, em vez de uma palavra de amor e salvação, nós estamos trazendo uma palavra de juízo antecipado. Nós estamos querendo predestinar aquela pessoa. E não é verdade. Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, pastor Marcelo, nele crê. Todo aquele. Então, todo aquele que nele crê não pereça. Há um texto nas Sagradas Escrituras que ele nos arremete a esse amor. Eu quero até compartilhar com os queridos. Quero até compartilhar aqui com os queridos esse texto. Ele diz assim, ó. Olha só o que diz ali a palavra do Senhor nesse texto do qual eu estou querendo passar para os irmãos aqui. Em Romanos 8:38. Porque estou bem certo, e os irmãos já conhecem, que é a perseverança de Paulo. Quero ler aqui porque eu já conheço o texto de cor, mas não quero perder sequer uma palavra. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, e nem potestades, nem coisas, nem poderes, nem porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer criatura, nem Satanás pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A colocação que eu quero fazer aqui, que está em Romanos 8:38, porque se o apóstolo Paulo está afirmando ali tais coisas, que nada pode nos separará do amor de Deus, por que as
pessoas se acham no direito de nos querer separar aquela pessoa daquele que a criou, daquele que a conheceu antes da fundação do mundo, daquele que cuidou, daquele que está trabalhando na sua vida, como trabalhou na minha vida, trabalhou na vida do Senhor e na vida do irmão Johnny. Como é que essa pessoa pode trazer uma palavra de juízo se o texto aqui do qual estamos sendo arremetidos em Romanos 8:38, ele está dizendo justamente o contrário, irmão Johnny? E ele diz nada. Então acabou. Acabou, pastor não tem, Marcelo. do nada não tem mais. Nada. A Bíblia diz que do nada ele criou os céus e a terra. Então não existia nada, Nada. ele criou. Então agora você está falando nada, acabou. Nada pode nos separar. Então é interessante. Na verdade é o seguinte, pastor Marcelo. Hoje nós, assim, infelizmente no século XXI, nós trabalhamos muito com pessoas, lidamos com em várias áreas, trabalhamos dentro da psicologia, teologia, nós trabalhamos com uma imensidão de coisas e nós vamos ver que as pessoas, muitas das vezes, dizem coisas que a própria palavra não está dizendo. E nós sabemos, estudando um pouquinho a palavra de Deus, nós sabemos que quando a Bíblia não fala, você se cala. E tem pessoas pegando textos isolados, pegando amparo bíblico para levar coisas da qual a Bíblia não está dizendo. Você tem que estudar a Bíblia não para você provar um sentimento seu. Você tem que saber qual a situação que foi escrita, a qual povo foi escrito, qual o verdadeiro proceder daquela palavra, se foi grego, em hebraico, em aramaico. Você tem que fazer uma exegese bíblica para você ter uma afirmação, uma linha de pensamento ou raciocínio. Essas pessoas, elas fazem o quê? Elas querem um Deus garçom. O Deus do qual essas pessoas estão trazendo, o amor de Deus do qual está sendo colocado no século XXI, é o Deus que serve, é o Deus que dá, é o Deus que você coloca. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo: estão colocando Deus na parede agora, nesse exato momento. Eu olhei para ele e pensei: então, o seu Deus é do Senhor sozinho, porque o meu Deus, ele não se limita a homens, nem a paredes, nem a templo, nem a mundos, nem ao universo. O meu Deus, ele é ilimitado, ele é sempiterno, ele é o Senhor. Eu vi um pastor falar, muito famoso, ele disse assim: pega Deus pelo colarinho, encosta na parede e fala: olha, estou lhe dando isso aqui, eu quero isso, porque a tua palavra. Já pensou, Meu rapaz? Pega pelo tamanha coisa do qual, irmão Johnny, as pessoas têm a capacidade, né, de falar. É interessante que quando lá em Efésios 6:10, quando a palavra de Deus nos ensina lá sobre as armaduras, são exatamente essas cadeias de raciocínio. Porque, na verdade, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra os principados, é contra principados e potestades, né, contra as hostes malignas. E essas pessoas são usadas muitas das vezes, pastor Marcelo, dentro das igrejas. Sim. Eles são usados ali para minar a fé do cristão. Porque, olha só, pastor, se o texto sagrado diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e você só vai ser salvo mediante a misericórdia de Deus pela fé, o que o diabo ele está querendo com o cristão? Arrancar a fé, do qual o apóstolo Paulo fala para que ninguém roube a sua coroa, né? Ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se nós não guardarmos a fé, pastor, pessoas como essa, na verdade a Bíblia também nos arremete a dizer que são lobos em pele de ovelhas, né? Doido para poder pegar, tosquear suas ovelhas, né? E lançá-las ao fogo do inferno, né? Trazendo o quê? Uma visão distorcida, uma visão corrompida, uma visão adâmica. E veja bem, está vivo, isso não é o amor de Deus. Acorda com saúde, tem boas coisas, isso não é o amor de Deus. Por isso que Asaf fala. E mais, quando Asaf menciona lá em Salmo 73, 74, né? 73, 74, acho que é 73, se não me engano. Vendo a prosperidade do justo. Exatamente, ele vê a prosperidade, irmão Johnny. Aí o que acontece? Quando ele vê a prosperidade do ímpio, ele fala mais. Ele fala assim: me desviei. até a pele deles eram diferentes. E ele falava assim: olha, parece que eles não sofrem as mesmas dores e até a sua pele, ela tem uma cor diferente. É igual o pastor acabou de mencionar. E ele fala mais, ele fala: olha, quando vi a prosperidade do ímpio, eu observei que simplesmente eu não podia estar com este pensamento. Por quê, pastor? Por que ele não podia estar com aquele pensamento que eles eram melhores do que nós?
Porque tudo aquilo era terreno, né? Aquilo ia ficar, e ele não. O pensamento dele era sério. Era do céu, né, irmão Johnny? É verdade. Entendeu, irmão Johnny? É por isso que quando nós entendemos o amor, nós não podemos limitá-lo. Quando o Asaf fala tais coisas, ele descreve uma coisa que tem que ser colocado na vida de todo cristão, pastor Marcelo. Ele fala bem assim: até que entrei no santuário de Deus. E vi. Então o que acontece? Muitas das vezes, pastor Marcelo, a Bíblia fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, cantamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós malditos que praticai a iniquidade, eu não vos conheço. Então o que acontece? Muitos vão estar e estão ali dentro, né, como o joio e o trigo, que serão separados, mas eles não são dali, eles não são do reino. As suas obras, ele diz: olha, conhecereis a árvore, conhecereis os frutos, para que você possa conhecer a árvore. Então os seus frutos são podres. E então o que acontece? Essa linha do qual Asaf quer nos trazer, que nós temos que entrar no santuário de Deus, ele está querendo dizer para você o seguinte, para mim, para o Senhor e para o Johnny: olha, você só vai ser meu quando eu for seu. Verdade. Você só vai ser meu quando a minha palavra estiver em você e você estiver em mim. Quer dizer, remetendo isso aqui para miúdos, ele diz: se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Este é o modelo do qual Cristo está dizendo sobre a cruz e trazendo ali para mim, para o senhor, para o irmão Johnny, o qual exemplo vicário que ele está dizendo. Ele está dizendo para você: olha, negue-se a si, deixa-se tudo isso, como eu citei Filipenses 2,5, esvazie-se a si mesmo, né? E tome a sua cruz. A cruz aqui, na verdade, nós temos que entender que Jesus não está providenciando para você uma vida boa, uma vida cheia de coisas, mas ele está dizendo: olha, pegue o seu sofrimento e siga-me. Vem comigo, né? Vem. Toma comigo meu fardo, deixa eu carregar. É leve, né, pastor? Como é que é o fardo de Jesus? O pastor, fala pra gente como é que é esse fardo de Jesus, pastor? É leve, suave. Aí tá glória, Jesus! Pensa, né? Aí tá glória. Mas é isso aí, irmão. Isso aí. Irmão Jones, nós estamos chegando no finalzinho. Pastor, queríamos ouvir bastante ainda, igual eu falo, né? Se nós todos os dias tivéssemos um programa para falar isso, seria pouco. É verdade, pastor Marcelo. Próximo irmão que quiser se disponibilizar, vir falar sobre o amor de Deus, esteja à vontade. Nós todos os dias estamos aí. Todos os finais de semana, né, irmão Jones? É verdade. Pastor, vamos dar agora, falar dos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais aqui, né? Sim. Dar aquele abraço para eles. Aqui, ó. Hoje está nos acompanhando aqui, ó. Hoje a gente vai citar alguns irmãos, aqui não vai ter como citar todos. A nossa irmã Viviane, que sempre está presente, que é a nossa irmã Viviane, é a esposa do nosso pastor Marcelo. Também a gente tem aqui a nossa irmã Adriana Costa, Adriana Garcia, o nosso irmão Wagner Rangel, Roberto Bispo, Félix da Silva, Fernanda Rocha, nossa irmã Ivonete Gomes. Nosso irmão Sidney está lá na feira dos goianos. Aleluia. Nosso irmão Tiago, abençoado. Vai lá visitar nosso irmão. Nossa irmã Eudijane Martins. E aí são essas pessoas aí, ó. Irmãos, vocês querem... Sara Fernandes. Sara Fernandes, a nossa irmã Kátia, né? Nosso irmão Wagner Rangel já falou, né? Já. Queria externar aqui, pastor, os meus agradecimentos aí. Queria agradecer aos irmãos aí que acompanharam aí, juntamente conosco aí, juntamente com o pastor Marcelo, o irmão Johnny. Queria agradecer a congregação da área leste, dirigida pelo pastor Ronde, meu amigo aí de caminhada, do qual eu sou co-pastor desta igreja. É uma pessoa muito abençoada, uma pessoa muito humilde, que Deus possa continuar abençoando, juntamente com a minha esposa querida, as minhas filhas amadas, juntamente também com a minha mãe, serva de Deus, desde que eu sou menininho. Esse evangelho foi plantado juntamente com a minha mãe, através do evangelho, a sementinha plantada. Quero agradecer a vida dos meus irmãos Ricardo e Robinho, né, e todas as pessoas aí que, através dessa rede social, que acompanharam o programa, e aqueles que não acompanharam também, eu também quero abençoá-los no nome e no poder de Jesus Cristo, e que você possa ter a dimensão deste infinito e grande amor. Grande abraço também à pastora Iva, né, que nos acompanha. E lembrando aqui aos irmãos que amanhã,
haverá a Santa Ceia do Senhor aqui na sede. Participe conosco, né? Esteja lá participando da Ceia do Senhor. Pastor, prazer ter conosco, Prazer, Johnny. pastor. E agora o pastor vai finalizar orando pela sua vida, pela sua família, né? Que Deus venha te abençoar, te dar um ótimo final de semana. Esteja sempre conosco, sábado estaremos aqui novamente. Irmão Johnny, pode ter considerações? Quero falar para os irmãos, você que não assistiu esse programa, se você quer rever na íntegra depois, ele vai estar no YouTube, ou você pode estar acessando o site www.radioestação26.com.br, ou você pode estar indo na lojinha do seu celular, lá na Play Store, ou que seja a lojinha do seu celular, digitando lá Estação 26, abaixando o aplicativo, você pode estar acompanhando esse programa que estará lá. Eu quero agradecer a todos que nos acompanhou nesse dia de hoje, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Receba a oração do nosso pastor, Deus te abençoe. Querido Deus e eterno, queremos apenas agradecer, Senhor Deus, pelo dom da vida. E também queremos te agradecer, Senhor Deus, por o seu sacrifício vicário. Sabemos que não estaríamos aqui falando das plenitudes do Senhor, da transcendência que é este amor infinito, longânimo e bendito, deste plano reto, salvífico, que é o Senhor. Queremos apresentar a vida de todos os que ouviram, daqueles que não ouviram. Queremos te apresentar este programa como um canal e fonte de bênção. Abençoa, Senhor Deus, o dirigente deste programa. Seja com ele em todas as suas áreas. E que o Senhor possa fazer resplandecer sobre todo o seu povo, Senhor Jesus Cristo, a tua graça e a misericórdia. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação perene do Espírito Santo, ela possa ser com todos nós. Em o nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Curte e compartilhe.